Programa Wesley Sattler. Oferecimento Óticas Cachoeiro. Confiança transmitida no olhar. Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. Américas Chocolates Bean to Bar. O chocolate sem culpa. E Gourmet Shop. Para os apaixonados por cozinha. Olá, Espírito Santo, bem-vindos ao programa Wesley Sattler, que é gravado aqui no restaurante Baltazar, esse ponto elegante, esse escritório de negócios aqui no coração da Praia do Canto. E hoje eu converso com uma mulher literalmente empoderada, uma entrevista que eu já estava esperando muito para acontecer, porque quando eu falo sempre, Nanda, em mulheres empoderadas, eu falo em pessoas que têm a capacidade de tomar suas próprias decisões. E quando elas estão num trabalho de construir personagens que serão escrutinizados pelo público numa corrida política, novos candidatos, como é que ele pode se colocar, como é que ele deve se portar, o que ele deve falar, o que não deve fazer, como ele pode se apresentar de maneira favorável para que os eleitores possam escolher ou não aquela pessoa. Enfim, mulher empoderada trabalhando o poder de outros que terão ou não, né? Depende das eleições, mas enfim, ele vai ter que conviver com isso. Enfim, como é que é construir tudo isso, hein? É difícil lançar novos personagens? Como é que é pra você? Primeiro quero agradecer o convite, né? Vou estar aqui, era muito esperado por mim também. Agora sim eu posso dizer que eu venci na vida. Ah, essa foi boa, eu vou guardar essa aí. Olha, eu acho que o projeto político ele começa muito antes das eleições. Quando as pessoas se dispõem a estar na política, a entrar na política, elas têm que planejar muito bem isso, né? O que é o nosso trabalho aqui, enquanto comunicação política, marketing político, é cuidar da imagem, mas não para montar um personagem, isso não cabe a ninguém. O que a gente faz, na verdade, é potencializar as melhores qualidades dos candidatos, entender o que eles têm para falar, como eles vão falar e para quem eles vão falar, e também para atenuar as possíveis crises que possam surgir, que sempre surgem em períodos eleitorais, né? Pois é, e nós estamos num estado que é conhecido também por ter mulheres neste trabalho de marketing político, né? Tá aí a nossa querida Janimere, a saudosa Beth Rodrigues e você agora com toda a força, Nanda, nesse trabalho. É estar numa militância onde homens eram ali os principais agentes? Isso é característico do Espírito Santo, pelo menos no eixo sudeste, que eu posso falar, não posso falar pelo Brasil, mas os outros profissionais, colegas que eu conheço para fora do Espírito Santo, ficam até encantados ao pensar que a maioria das profissionais de marketing político do Estado são mulheres. É diferente, nós temos uma outra visão, um outro olhar sobre a comunicação política, nós temos essa tradição aqui no Espírito Santo e acho que é importante que a gente não só eleja homens, mas também trabalhe para que outras mulheres também entrem nesse espaço político, que é um espaço muito hostil por muitas vezes, né, em muitas oportunidades. Então eu acho que também cabe a nós atenuar essas coisas, acho que cabe a nós dar uma pluralidade no pensamento. Imagina, a política já é feita por homens, para homens, então quando mulheres pensam a comunicação política, está pensando para outra metade da população, né, para além dos homens que já ocupam esse espaço há muito tempo. Nossa, estou aqui me sentindo voltando ao tempo e ouvindo a Eleanor Roosevelt falando. Ela tinha esse discurso de empoderamento da mulher, de trazer a mulher para a política. Que bom que você tem também esse alinhamento. Mas em relação às outras profissionais que vieram antes de você, elas vieram antes da internet. Hoje você tem também uma ferramenta a mais que é a internet. A internet, ela por si só, já constrói um candidato ou ela é apenas um braço da campanha? A internet, ao meu ver, nossa maneira de trabalhar é que é mais um braço da campanha. Na verdade, o grande produto de uma comunicação eleitoral é o próprio candidato. Isso vai estar em diversos espaços, em diversas interfaces. Vai estar quando ele estiver andando na rua, vai estar nos folders, nos panfletos, nos santinhos, nos adesivos. A internet é mais um espaço em que a gente consegue ampliar a nossa narrativa. Importantíssimo, não tem como hoje fazer eleição, fazer uma campanha eleitoral sem a internet, mas ela não é determinante. A gente vê aí candidaturas que as pessoas falam, nossa, mas como é que ganhou? Ganhou porque andou muito, porque gastou muita sola de sapato, porque conversou muito. E pela internet é só mais uma maneira da gente ampliar o debate. Importantíssima, mas ela não é definitiva. Mas no caso do Bolsonaro, por exemplo, não foi definitiva? Não, eu acho que houve umas outras estruturas por trás. A internet ela não foi definitiva, não. Ela foi, eu acho que, condutora. A gente teve uma estrutura muito grande de, por exemplo, camisetas, adesivos, as próprias passeatas. Isso tudo vai motivando as pessoas. A internet foi o canal,
Mas eu acho que o sentimento eleitoral de mudança foi o verdadeiro motivador para isso. Eu estava ouvindo um comentarista da CBN a dizer que o próprio Lula, ele não é mais o mesmo Lula de ontem. Estou falando em termos de campanha. Ele fez uma campanha antigamente que era subir no palco, chamar sua militância e falar, esbravejar e trazer aquilo junto com ele. Hoje, ele tem que se alinhar um pouquinho mais com a internet, que é algo que ele não teve no passado. Você concorda com isso? Eu concordo, mas a gente está falando de outros tipos de trabalho também. O Lula de 89, enfim, o Lula das greves, a gente estava falando para uma classe operária muito grande. Hoje as formas de trabalho mudaram, né? Então a gente tem o Uber, a gente tem todos os aplicativos, a gente está falando de menos fábricas, menos gente fazendo trabalho, mais máquinas fazendo trabalho. Mais inclusão digital também, né? Muita inclusão digital. Então, assim, mais uma vez, a internet ela é fundamental, mas ela não é determinante. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, o índice de popularidade digital do Lula e do Bolsonaro, o do Bolsonaro é muito maior do que o do Lula. O Lula está correndo atrás disso, mas o Lula está apontando à frente nas pesquisas. Então não adianta você ser popular na internet e não estar à frente nas pesquisas, porque um like não é um voto, infelizmente. Um like não é o voto. E lembrando que o adicionado de hoje pode ser o excluído de amanhã, o deletado de amanhã, não é verdade? Com certeza. E é um ambiente muito hostil também, né? É onde as pessoas que não mostram o rosto, elas se sentem mais, aí sim, empoderadas a falar, a passarem algumas barreiras também, perder a mão na hora de fazer a crítica, entrar para o lado pessoal. Então, o mesmo espaço em que pode te elevar, pode também te jogar para baixo, né? E você prepara o candidato ou a candidata para esse momento em que os haters virão à tona com toda a vontade de apedrejar, porque falar mal de político é esporte nacional. Não só no Brasil, mas em outros países também. Mas aqui está ficando com cores cada vez mais fortes. Essas crises digitais, a gente tem que saber muito de onde elas vêm, né? Qual é a motivação da crise. Eu sempre digo que se ela aconteceu em um post, vamos deixá-la lá. Se passou para muitas outras pessoas estão compartilhando, a gente precisa sim se posicionar, vai depender do assunto, vai depender do momento. Pode ser uma armadilha, né? Pode ser uma armadilha, a gente pode inflamar. De banana para você escorregar. Exatamente, a gente pode inflamar. O que a gente faz é prever crises, mas a gente prepara os nossos candidatos para isso, principalmente para modular o discurso, para que o discurso não deixe as brechas para que haja esse tipo de reação dos haters, porque eles estão lá prontos para serem animados, né? Ui, que medo! Agora vem cá, o que uma pessoa precisa ter ou tem que ser para entrar para a política e o que ela também não pode ser para entrar na política, em termos de preparo psicológico? Isso, importante. Eu ia falar que a política é um espaço para todos, e deve ser, mas é um espaço em que as pessoas precisam estar preparadas psicologicamente para não serem amadas. Nós estamos sempre no nosso seio da família, dos amigos, que gostam muito da gente. Quando a gente vai para o lado de fora, existem pessoas que podem não gostar de você, podem não gostar das suas ideias. O que o político tem que ter, o que o ator político tem que ter, é jogo de cintura, é diálogo, é entender que nem todo mundo pensa como você e é abrir mão também de parte pessoal da sua vida. Porque as pessoas vão estar com você aqui e vão te cobrar algo que mas eu não estou no meu horário de trabalho. A partir do momento que você é uma entidade política, né, você é um ator político, você passa a ser político 24 horas. Então, eu acho que a primeira coisa que o político tem que ter é a consciência de que ele vai passar a ser público. E a esfera privada dele vai ser cada vez menor, vai ser se reduzindo cada vez mais. Com essa nova leva de políticos, você está esperançosa que o Brasil tem jeito, que o Brasil pode mudar, que nós teremos mudança? Ou nós estamos ainda vestidos de novos, mas fazendo as velhas práticas? Nossa, essa pergunta é para encurralar a gente, né? É a casquinha de banana que eu coloco. Casca de banana. Olha, você não vai escorregar. Eu acho que nós estamos sim com novos políticos importantes no cenário. É importante que outras pessoas ocupem um espaço. É importante que a gente lembre de outros nomes que não os que a gente já conhece. Mas as pessoas estão um pouco preocupadas com essa novidade, porque aconteceu um movimento de novidade que não mudou. Então, será que a nova novidade irá mudar? Então, o que vai diferenciar isso é os novos atores que entrarem fazerem diferente. Mas existem travas, existem barreiras. A gente está falando de, por exemplo, no Senado ou no Congresso, de 513 deputados representando 27 estados brasileiros, diferentes vontades. Nem sempre, quando a gente chega lá, a gente vai conseguir fazer. O mais importante é que a gente esteja alinhado com o que a gente propôs durante a campanha, que a gente esteja alinhado com o nosso propósito muito pessoal do candidato, para que quando ele chegue lá, ele não se desvirtue.
E não desista, porque passar um projeto de lei é dificílimo, entrar em comissão é dificílimo. Então a gente precisa fazer essa articulação e, mais uma vez, voltando lá atrás, sentar com quem a gente não gosta, conversar com gente que pensa diferente. E aí as pessoas às vezes acham, lá, fulano está conversando com ciclano. Mas é do debate público. As pessoas estão ali, estão trabalhando juntas. É importante que pessoas que pensam diferentes, que estejam em espectros diferentes, conversem e cheguem a um mínimo denominador comum, que é, na verdade, o progresso do país, né? Que aula, hein? Que aula sobre política nós tivemos aqui com a Ananda. Obrigado, Ananda, que delícia. E como é que os nossos telespectadores, que estão encantados com você, tenho certeza, podem te encontrar também na internet, no seu trabalho? Como é que você gostaria de deixar aqui um link de acesso a você? Se vocês puderem, entrem lá no meu Instagram, @candelaestratégia e candela.com.br. Você vai achar os nossos trabalhos lá e eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Olha que bacana. E se ela estivesse do lado de lá, eu diria, eu voto em você. TV Mental, a TV que te reconecta com a política também, porque todos nós somos entes políticos.